Objetivo aqui é muito mais a gente trazer explicações simples e acessíveis para vocês sobre um tema que muitas vezes parece ser tão complexo, mas que ao final vocês vão ver que não é um assunto tão complexo, mas ainda assim é um assunto extremamente importante. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Por favor, se vocês puderem, só alguém confirmar se vocês estão conseguindo assistir. Tudo certo? Ótimo, porque eu já não estou mais vendo vocês. Bom, então, mais uma vez, vamos começar esse assunto que é tão importante. E a gente vai falar aqui hoje tudo sobre congelamento de óvulos. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a técnica, sobre as limitações, mas principalmente sobre a importância da gente falar sobre fertilidade. E nesse primeiro slide, a gente começa tentando mostrar para vocês sobre a importância pela qual nós estamos aqui. Então, é muito importante que vocês saibam que, diferentemente da fertilidade masculina, a fertilidade da mulher, ela é finita. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós mulheres, a gente nasce com uma reserva ovariana, que a gente chama de estoque de óvulos, né? E que ela vai diminuindo ao longo da nossa vida. Essa diminuição, ela já começa a acontecer quando nós estamos na nossa vida embrionária, ou seja, quando a gente é um feto e está se formando no ventre da nossa mãe. Ainda assim, a gente percebe que a queda da fertilidade, ela vai se acentuar a partir de um momento X na vida das mulheres. Algumas mulheres vão ter uma queda mais importante a partir dos 30 anos, mas a grande maioria já observa essa queda, principalmente a partir dos 35 anos, como vocês podem ver nesse gráfico que a gente trouxe aqui para vocês. Então, nesse gráfico, a gente vê a taxa de bebês nascidos vivos por óvulo versus a idade da mulher. E a gente pode ver que quando a gente olha de uma forma, faz uma análise estatística, a gente vê que a queda ela é muito mais acentuada a partir dos 35 anos. Ainda assim, a gente não pode esquecer que cada mulher, cada corpo é um corpo. Então, essa avaliação, ela deve ser individualizada. Isso é algo que a gente traz muito no nosso DNA da Oia. Sobre a reserva ovariana, esse estoque de óvulos que eu trouxe para vocês, a gente traz duas imagens aqui para tentar ilustrar para vocês o que esse famoso estoque de óvulos. Então, nesse slide, nessa imagem acima, vocês podem ver uma imagem com pouquinhas bolinhas pretas. Essas bolinhas pretas, elas são os folículos ovarianos, que são as células que dão origem aos óvulos. A gente pode ver a diferença entre a imagem de cima e a imagem de baixo. Nessa imagem de cima, a gente vê um ovário de uma mulher que provavelmente tem aí em torno de 38, 40 anos, porque a gente observa que tem menos bolinhas pretas, menos folículos ovarianos. E isso provavelmente está relacionado à idade. Ainda assim, a gente sabe que existem mulheres que fogem da média, da estatística, e podem ter uma reserva ovariana alterada, ou seja, diminuída antes de uma idade específica, como a literatura nos traz. E na imagem de baixo, vocês podem ver a diferença de um ovário mais bonitinho, mais redondo, que tem mais bolinhas pretas. E essas bolinhas pretas refletem uma saúde ovariana e um estoque de óvulos um pouco maior com relação à primeira imagem. Essas células, elas produzem um hormônio, as células do folículo, que se chamam tecnicamente células da granulosa, vão produzir esse hormônio, que é o hormônio antimileriano. Então, além da ultrassonografia, para a gente fazer a avaliação dessa reserva ovariana, a gente pode lançar mão do hormônio antimileriano, para a gente ter essa avaliação um pouco menos direta, mas também extremamente importante. Bom, vocês podem estar aí preocupadas, tentando entender, nossa, por que que eu provavelmente nunca recebi essas informações,
Que eu devo fazer com isso? Bom, o primeiro ponto é que nós devemos fazer um plano para evitar filhos, quem não quer ter filhos, né? Então, o plano de contracepção. E a gente também tem que fazer um plano de vida reprodutiva, ou seja, a gente precisa se organizar para a gente evitar, diminuir as chances de viver um quadro de dificuldade para engravidar no futuro, principalmente para as pessoas que ou imaginam que queiram ter filhos no futuro ou que ainda não sabem essa resposta. Bom, esse plano de vida reprodutivo, ele começa com 4 perguntas. Então, a primeira pergunta é: quantos anos você tem? Quantos filhos você gostaria de ter se você quiser ter filhos um dia? Com quantos anos você imagina que você é, queira ter o primeiro filho? E com quantos anos você pensa em ter o último filho? Essas perguntas, elas vão contextualizar para nós, médicos, e olha, quais são os seus objetivos. E, em paralelo, a gente faz uma avaliação mais objetiva, que é a avaliação da reserva ovariana. E a gente faz essa avaliação da reserva ovariana usando aqueles 2 exames que a gente trouxe nesse slide anterior, que é a avaliação da contagem de óvulos da contagem de folículos naturais pela ultrassonografia e do hormônio antimileriano, que é um exame de sangue que a gente pode fazer a qualquer momento do ciclo menstrual. Bom, e aí a gente traz nesses 2 próximos slides algumas perguntas muito frequentes que a gente recebe na OIA todos os dias, toda a nossa equipe médica, a nossa equipe de cuidados que responde sempre no WhatsApp também traz essas dúvidas, que são bastante frequentes. Então, no meu caso, até que idade vale a pena congelar? Então, como saber se chegou ou passou da minha hora de passar pelo congelamento de óvulos? Eu preciso largar tudo para congelar os meus óvulos agora mesmo? Bom, essa primeira pergunta, até que idade vale a pena congelar? Ela é uma pergunta que não existe uma resposta extremamente certa. Pelo contrário, depende de cada caso, depende de como está a sua reserva ovariana, depende de quais são os seus planos. Mas o que a gente sabe é que, no geral, para a grande maioria das pessoas, a gente não tem uma idade limite para fazer o congelamento de óvulos. O que é importante dizer é que, conforme os anos passam, conforme a idade aumenta, principalmente depois dos 35 anos, a gente vai ter uma qualidade e uma quantidade dos óvulos muito diminuída. Então, a gente sabe que os resultados, se um dia a gente for usar esses óvulos, eles podem não ser tão bons quanto a gente espera. Então, como saber se chegou ou passou da minha hora? O primeiro passo, gente, é fazer uma avaliação da sua fertilidade através do nosso serviço, que foi o primeiro serviço aqui da OIA, não sei se todos conhecem, que é a descoberta da fertilidade. Então, basicamente, a gente vai fazer uma avaliação da reserva ovariana usando aquele hormônio, que é um hormônio que a gente dosa no sangue, e que uma enfermeira, nossa, vai na sua casa e vai colher esse sangue, e depois, com esses resultados em mãos, vocês passam pela avaliação de uma especialista em fertilidade. E aí a gente vai utilizar aquelas 4 perguntas que a gente comentou no início da webinar, e a gente vai te ajudar a entender se a sua hora é agora, se a sua hora é no próximo ano, nos próximos 2 anos, ou se, eventualmente, não tem como a gente passar pelo congelamento de óvulos, o que é extremamente raro para vocês saberem. Eu preciso largar tudo e congelar os meus óvulos agora mesmo? Também depende, tá, gente? Cada corpo é único e nós aqui da OIA, a gente preza muito pela individualização de cada caso. Só vale a pena congelar até os 35 anos? Agora vocês já sabem essa resposta. É um mito ou uma verdade? É um grande mito, gente. A gente precisa lembrar que os estudos, eles são muito claros. Eles mostram que a melhor idade para fazer o congelamento de óvulos é entre 34 e 36 anos. Ainda assim, antes da gente ter óvulos congelados com 37, 38, 40, 41, do que a gente não ter óvulos congelados.
Por isso que cada uma merece uma avaliação específica e individualizada. E aqui são algumas situações que a gente traz, que podem fazer parte do contexto da vida das pessoas que estão cogitando fazer o congelamento de óvulos. Então, a gente escuta muito mulheres que sentem que estão correndo contra o tempo, então, ou porque tem uma carreira, e que tem muitas coisas lindas para viver ainda nessa vida, conquistar alguma posição melhor, estudar, enfim, fazer alguma coisa diferente, ou porque não encontrou a parceria ideal, né? E ainda e isso faz com que você sinta que você está perdendo tempo na sua vida, que você tem um tic-tac ali batendo, ou para aquelas pessoas do sexo feminino que não sabem, não têm certeza se querem ou não ter filhos, né? Então isso é cada vez mais comum. A gente sabe que não só no Brasil, mas no mundo todo, a tendência é de que a maternidade ela venha depois dos 35, 40 anos. Então, eu sempre trago que os 40 são os novos 20. Parece que a gente tem muita coisa para viver e conquistar antes dos 40 anos. E ter filhos não necessariamente faz mais parte do planejamento de todas as mulheres e todas as pessoas. E tá tudo bem. Mas quem não se sente segura de tomar essa decisão, quer ter uma opção no futuro, o congelamento de óvulos ele vem para abranger, para trazer um seguro para essas pessoas. Ou também para mulheres que, ainda que estejam nessas duas situações, mas elas têm uma reserva ovariana diminuída, ou elas têm alguma outra indicação médica, como vou trazer dois exemplos muito comuns, elas estão vivenciando algum tratamento para câncer, então vão passar por uma quimioterapia, radioterapia, algum tipo de tratamento que pode diminuir a reserva ovariana mais precocemente, ou mulheres que estão tratando endometriose. A endometriose é uma doença benigna progressiva. A gente está no mês de março amarelo, que é um mês especial, que a gente lembra, a gente conscientiza as pessoas do sexo feminino da existência dessa doença, que é uma doença que prejudica a nossa fertilidade, prejudica a nossa qualidade de vida e, por isso, merece uma atenção muito especial. E, além disso, existem algumas doenças genéticas, como, por exemplo, a síndrome de Turner, que causam uma diminuição da fertilidade mais precoce. Se você tem algum caso na sua família, mãe, irmã, avó, tia, que entrou na menopausa antes dos 40 anos, atenção. Fazer uma avaliação, uma descoberta da fertilidade é extremamente importante na sua vida. Mas agora falando um pouquinho mais avançado, né, de quem já passou pela triagem da fertilidade, de quem já decidiu, já passou e está aqui porque quer fazer o congelamento de óvulos. Qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é passar por uma consulta inicial e realizar alguns exames. Gente, são exames simples, aqueles exames de rotina ginecológica, sangue, Papa Nicolau, exames de imagem, e a gente consegue fazer isso dentro da OIA através de consultas online, ou utilizando a própria descoberta da fertilidade, ou a consulta presencial, tá? Então, esse é o primeiro passo. Em seguida, a gente já define qual vai ser o protocolo das medicações que a gente vai utilizar, e aí a gente já passa para a estimulação ovariana. O que é isso? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente o protocolo, mas basicamente nós não aumentamos o número dos nossos folículos, a gente não aumenta o nosso estoque de óvulos. A gente faz os folículos recrutados naquele mês crescerem com essas injeções de estimulação ovariana. É um tratamento hormonal, é um tratamento que vai acelerar o crescimento e o amadurecimento desses óvulos, até a gente chegar na terceira etapa, que é a coleta desses óvulos, que é uma punção ovariana. É um procedimento realizado em um ambiente cirúrgico, com um laboratório acoplado, no qual a mulher ela vai tomar uma sedação leve na veia, tá? E esse tratamento todo, do início ao fim, é realizado por uma médica, sua médica, que você escolher dentro da equipe da Oya Care. Bom, então, lembrando aqui um pouquinho das etapas.
né, para fazer um resumo. Então, a gente tem o preparo para o ciclo, ou seja, a gente vai avaliar se as suas vitaminas estão adequadas, se você está usando alguma medicação que contraindica a realização desse ciclo, desse tratamento nesse mês, naquela mesma consulta que a gente comentou, depois a gente parte para a estimulação ovariana, coleta de óvulos, e no dia da coleta de óvulos, os óvulos já são congelados. Criopreservação, gente, é o nome técnico que a gente dá para esse tipo de congelamento de óvulos, tá? Na verdade, a gente nem utiliza o congelamento, a gente utiliza a vitrificação, que é um congelamento ultra rápido, e é a técnica mais segura. E aí, a gente também traz aqui uma outra pergunta, uma outra afirmação. Quase não há contraindicações para o congelamento de óvulos. Mito ou verdade? E será que esse procedimento ele vai começar e terminar em 2 semanas? Gente, ambos são verdadeiros. Praticamente não existe contraindicação para o congelamento de óvulos, ainda assim, se você tem alguma dúvida ou se você quer passar por esse procedimento, é essencial que você passe com uma das nossas especialistas. E o procedimento pode ser feito em 2 semanas? Sim, gente. O procedimento pode variar de 9 a 15 dias aproximadamente, e o procedimento ele é super simples. A gente tem muitas zoianas, que é como a gente chama carinhosamente os nossos pacientes, que fazem o procedimento 7, 7h30 da manhã e vão trabalhar à tarde. Isso é muito pessoal, tá, gente? Existem pessoas que não ficam bem, eu vou falar um pouquinho dos efeitos colaterais, mas a realidade é que a grande maioria, mais do que 50%, termina o tratamento se sentindo bem. Então, falando aqui um pouquinho mais especificamente do processo, vamos contar com 2 semanas de tratamento. Esse tratamento, ele vai depender da menstruação, obviamente, em casos específicos, a gente não aguarda a menstruação, ou mulheres que não menstruam também não têm contraindicação de começar esse procedimento. A gente faz uma ultrassonografia na nossa clínica, no nosso espaço, no Itaim Bibi, e aí a gente começa as famosas injeções. Bom, essas injeções, elas duram, como eu falei, 9 a 12 dias, na média, tá? Raramente menos que 9, raramente mais que 12 dias de injeção. São injeções subcutâneas, ou seja, elas têm aquela agulhinha bem pequena, como, por exemplo, não sei se vocês já viram, agulha de insulina. Nós mesmos podemos nos aplicar a medicação, é muito tranquilo, tá? Ou alguém que a gente conhece, não precisa necessariamente ir numa farmácia, passar por uma enfermeira ou um outro profissional da saúde. Nesse tempo, vão ser aproximadamente 3 a 4 encontros. Um primeiro encontro na primeira semana, e na segunda semana, esses encontros para fazer a ultrassonografia, eles se intensificam. Então, uma média de 2 a 3 ultrassons na segunda semana com a nossa equipe. São exames rápidos que duram no máximo 30 minutos. 36 horas depois da última medicação, a gente vai para o laboratório e faz a coleta dos óvulos, naquele procedimento com sedação, que é um procedimento indolor, com baixíssimos riscos de complicação, menos de 0,3%. Agora, falando um pouquinho dos efeitos colaterais. Eu vou falar para vocês os efeitos colaterais mais comuns e mais frequentes. É extremamente comum a gente sentir alteração de humor, a gente sentir um inchaço, aquela sensação de inchaço pré-menstrual. Então, quando a gente tem as mamas um pouquinho aumentadas, aquela barriguinha um pouquinho mais evidente, e às vezes dores de cabeça, raramente um sangramento, uma sensação de calor, enfim. Esses são os efeitos mais comuns. Raramente a gente vai ter efeitos mais graves, que são efeitos que muitas vezes nós médicos a gente tem que ver imediatamente, tá? Mas com certeza menos de 2% das goianas acabam sentindo esses efeitos como falta de ar, dor pélvica intensa, febre. E esses são sintomas que a gente precisa tomar cuidado. Mas cada corpo é um corpo. Eu gosto de chamar esse conjunto de sintomas de uma TPM zona. Então, acho que a maioria das mulheres, infelizmente, já passou
pela situação de vivenciar uma TPM, e eu falo que o congelamento de óvulos, ele traz, o processo do estímulo ovariano, ele traz uma sensação um pouco parecida. Agora falando para vocês um pouquinho dos nossos diferenciais aqui da OIA. A nossa experiência, ela preza muito por ter você no centro. Então, a gente pensou, graças a muitas pesquisas que o nosso time todo fez, que várias pessoas já contaram, já dividiram com a gente construiu uma jornada muito específica, uma jornada muito amigável, na qual a gente pensa nos detalhes como até o preço, né? Porque a gente sabe que o preço, muitas vezes, ele não fica muito claro em todos os orçamentos que a gente vê. Então, na OIA, um dos grandes diferenciais é que o nosso preço, ele é esse preço que vocês estão vendo aqui, R$ 23.500, em 12 vezes, com várias 12 vezes sem juros, outras formas de parcelamento, enfim, que vale a pena vocês depois entrarem em contato com o nosso time para entender essas condições especiais. Mas a questão é que esse é o valor que você vai investir e não tem outros valores específicos. Não é a partir de, o valor para o congelamento de ovos, num caso normal, que é a maioria dos casos, é esse. E, além disso, a gente preza muito por um acolhimento, pontualidade, um atendimento inclusivo. É, o nosso atendimento, ele é diferenciado desde o primeiro atendimento no WhatsApp, que vocês estão falando com profissionais de saúde, que são pessoas que já podem te auxiliar desde aquele momento. Então, esses são alguns dos nossos principais diferenciais. Essa pergunta ela é muito, muito frequente. Bom, tá bom, eu tenho 35 anos, estou congelando os meus óvulos na OIA, e o que eu faço depois, né? Quando eu tiver 40 anos, eu vou querer provavelmente, estou falando, partindo do princípio que seja uma pessoa que queira utilizar esses óvulos para engravidar. Bom, aí, nesse caso, vocês entram em contato com a gente, com a clínica, a gente organiza o descongelamento desses óvulos, né, no laboratório, e a fertilização. Ou seja, a gente descongela esses óvulos e a gente fertiliza eles com duas opções, ou com sêmen de um parceiro, né, ou com sêmen de um doador. Lembrando para vocês que a gente também auxilia nesse processo de escolha de doadores, de orientação de bancos de sêmen nacionais e internacionais, tanto para casais homoafetivos femininos, ou para mulheres que pensam em ter uma produção independente. Então, todos esses serviços, eles fazem parte do nosso aconselhamento aqui dentro da OIA. E o valor para quem tem óvulos congelados para fazer essa fertilização in vitro, então, descongelar os óvulos, fertilizar os óvulos e transferir depois o embrião no útero feminino é de R$ 16.000, tá? Esse valor, ele não inclui o sêmen de doador. Mas depois, quem tiver essas dúvidas, a gente pode explicar mais ou menos a faixa de preço, porque a OIA não comercializa o sêmen, a gente indica bancos de sêmen que fazem esse tipo de processo, triagem e etc. Às vezes até importação. Bom, quais são as chances de engravidar com óvulos congelados? Gente, essa é uma das grandes mágicas da questão do congelamento de óvulos. Se eu tiver 45 anos e eu tiver congelado óvulos com 33 anos, as chances, elas são as mesmas dos meus 33 anos. Ou seja, o útero, ele não envelhece. O que envelhece, infelizmente, são os ovários e os óvulos. Mas quando a gente congela os óvulos na idade X, não importa a idade que a gente vai usar. Esses óvulos, eles vão manter a qualidade e o potencial de gerar um bebê dessa idade na qual foi congelado. No geral, a gente fala de chances que variam entre 30% a 60%. Logicamente, quanto mais jovem a gente faz o congelamento, mais a gente se aproxima dos 60%, e quanto mais idade a gente faz congelamento, mais a gente se aproxima de 30% ou menos, tá? Por isso, mais uma vez, que é tão importante a gente fazer esses aconselhamentos individuais. Bom, então, como considerações finais, nós da OIA, a gente queria muito que todas aqui saíssem com essas ideias. O conhecimento, ele é a chave para as boas escolhas.
O congelamento de óvulos, ele é sim uma ferramenta que pode te empoderar, desde que você tenha a vontade e o conhecimento necessário para você decidir se isso deve ou não fazer parte da sua vida. Todas nós, tanto mulheres, pessoas do sexo feminino, pessoas do sexo masculino, deveriam pensar e fazer um plano de vida reprodutivo. Cada vez mais a gente sabe que, conforme a nossa idade vai aumentando, conforme a gente vai tomando, né, englobando novos papéis na sociedade, a gente vai deixando de ter filhos numa idade mais jovem e por isso a gente precisa discutir esse ponto com especialistas. Nem todas as mulheres precisam congelar ovos, você tem muitas opções e nessa triagem, nesse aconselhamento, a gente vai falar para você se você precisa, se você não precisa, e talvez você não queira, mas ainda assim a gente vai te aconselhar para você tomar as melhores decisões da sua vida, porque você é dona da sua própria história, então é extremamente importante que você tenha esse conhecimento para você ter essa autonomia e tomar as melhores decisões na sua vida. Se você quiser receber um orçamento, pode escanear esse QR Code que vai te direcionar diretamente para a nossa equipe de cuidados, que é formada por psicólogos, biomédicos, enfermeiras, e que vão te dar esse suporte via WhatsApp, e você já vai começar a vivenciar essa experiência desde já. E aqui fica um QR Code para para aquela plataforma, para quem tiver alguma dúvida, escrever, que a Maria vai trazer as dúvidas de vocês agora, aqui. Boa Então, noite. desculpa, Mary. Oi, Natinha. Boa noite, sou a Maria, prazer. Nath, muito obrigada pelas explicações, são sempre maravilhosas. Eu vou ajudar a organizar as perguntas, já tem algumas na fila, então eu vou puxando e vou trazendo para você, para a gente bater essa bola, tá bom? A primeira pergunta é a seguinte. Oi, doutora Natália, boa noite. Tenho 32 anos, tenho endometriose e o exame antimuleriano deu 0,778. Seria indicado congelar o quanto antes? Muito obrigada. Boa noite, eu que agradeço a sua pergunta. Mary, só fala de novo 30 aí? 32, antimuleriano 0,78. Tá. Bom, é muito importante que a gente não... aquilo que eu falei no início. A endometriose, ela é uma doença benigna, mas ela é uma doença progressiva. E ela é uma doença que pode, sim, afetar a nossa fertilidade de forma irreversível. Por isso, antes da gente falar até de congelamento, a gente precisa entender qual é o tipo de acometimento que você está tendo na endometriose, porque a endometriose ela é uma doença que ela pode ter vários graus. Então, a gente pode falar de uma endometriose bem leve até uma endometriose profunda. Se você tiver acometimento dos ovários, que é um tipo de endometriose que a gente chama os cistos de endometriomas, provavelmente você vai precisar passar, sim, por um congelamento de óvulos, tá? É extremamente importante que você faça essa avaliação. E na OI, a gente também tem um grande diferencial, que a gente tem a doutora Juliana Esperandio. A Ju, ela é especialista em cirurgia minimamente invasiva, e ela é uma grande estudiosa da endometriose, né? E a gente faz um trabalho, todas as médicas da fertilidade fazem um trabalho em conjunto com ela. Então, a gente sempre toma essa decisão em uma equipe muito bem formada, e a gente olha para os dois lados. A gente olha tanto para a fertilidade quanto para a qualidade de vida, e a gente olha sobre a possibilidade de tratamentos clínicos da endometriose, com remédios, mudança de estilo de vida, até cirurgias. Então, é extremamente importante que você passe por essas duas avaliações aqui dentro da OIA, ainda mais esse mês, que é o mês da conscientização da endometriose. Boa, Nath, obrigada. A segunda e a terceira pergunta, elas são bem parecidas, então eu vou juntar as duas, tá? A primeira é, tomo pílula anticoncepcional, como é o preparo antes do congelamento? O que devo fazer? E aí a outra pergunta é, quanto tempo preciso ficar sem tomar pílula antes do procedimento? Obrigada, Mary. Bom, essa pergunta sempre vem, e acho que eu vou até complementar ela com outros métodos contraceptivos.
A pílula, no geral, a gente pede, depende muito da sua reserva ovariana, da idade, mas entre 1 a 3 meses de pausa, tá? E aí, infelizmente, associar para pessoas que têm relações heterossexuais, associar um método de barreira mesmo, que é o preservativo, a camisinha, tá? Mas é importante a gente ficar esses 1 a 3 meses para os ovários eles voltarem a trabalhar de forma adequada e para a gente otimizar a coleta dos óvulos. Mas além disso, muitas pessoas também vão precisar desse tempo de pré-preparo para a gente conseguir otimizar essa coleta. Então, de forma individualizada, a gente vai, além de suspender a pílula, oferecer outras suplementações. Já puxando o gancho para os métodos contraceptivos, quem é usuário de DIU hormonal ou não hormonal não precisa suspender o uso, não precisa tirar o DIU para fazer o congelamento de óvulos, tá? Então, isso é uma dúvida bastante frequente e muitas pessoas deixam de congelar óvulos, deixam de seguir com os planos, porque falam, ai meu Deus, mas que preguiça tirar meu DIU, enfim, não precisa. Um método de elongação que precisa, infelizmente, ser retirado é o Implanon, os implantes contraceptivos. Esse, infelizmente, os estudos não autorizam a gente a fazer o processo de indução ovariana com esses métodos, tá? Boa, Nath, obrigada. Olha, eu vou inverter as perguntas só para, acho que, fazer um fio condutor mais coerente. A próxima pergunta é: qual a quantidade ideal de óvulos que preciso congelar? Essa pergunta é excelente, sempre aparece. Gente, a verdade é que não existe um número que funciona para todo mundo, tá? Mas os estudos, eles falam de um número meio mágico, que é 15 óvulos. Então, entre 15 a 20 óvulos. Por quê? Porque os estudos, eles mostraram que a maioria das mulheres que tinham 15 óvulos congelados e usaram, elas conseguiram pelo menos um bebê nascido vivo. Então, é muito importante a gente lembrar que ter um óvulo congelado não é igual ter um bebê. Ter 15 óvulos não é igual ter 15 bebês. Infelizmente, a gente tem perdas no processo da fertilização. Então, por exemplo, uma mulher que congela com 30 anos, se ela tiver 10 óvulos, provavelmente ela pode ter 3 a 4 bebês desses 10 óvulos. Quando a mulher congela 10 óvulos com 40 anos, a gente não espera mais do que 1 a 2 bebês, né? Eu tô falando isso, gente, do ponto de vista estatístico, tá? Porque eu preciso ter algo objetivo para trazer essas respostas para vocês. Obviamente, tem pessoas que saem muito dessa curva, né? Mas do ponto de vista geral, a gente tem resultados melhores quando as mulheres têm até 35 anos. Então, 15 é um número legal para muitas idades. Boa, Nath, obrigada. A próxima pergunta é relacionada a essa. Se em um ciclo não conseguirem coletar uma quantidade ideal de óvulos, eu tenho que pagar tudo de novo? Pagar 23 mil por um novo ciclo? A gente tem um desconto de 10% para o segundo ciclo, e também para o terceiro ciclo, eventualmente a gente precisa fazer. Por quê? Porque, infelizmente, o processo ele é um processo caro, é um processo que tem, de fato, muitas medicações, e aí a gente não tem como reduzir mais, mas é isso, é possível. E onde que os óvulos ficam congelados? Os óvulos ficam congelados no laboratório que a gente faz o congelamento, eles ficam em uns botijões que tem nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius. Aí, aproveitando, só puxando o gancho, Nath, quais são os critérios para que a gente escolha os laboratórios parceiros da OIA? Isso é muito importante. Aqui na OIA, nós utilizamos os laboratórios parceiros que têm acreditação da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida. O que é isso? É basicamente um órgão da América Latina que vai solicitar os KPIs dos laboratórios. Então, eles vão saber quais são as taxas de sucesso,
quais são as técnicas que os laboratórios utilizam. Eles vão analisar uma série de dados que os laboratórios têm que fornecer anualmente para eles receberem essa acreditação e mais uma vez, né? Então, todos os anos eles têm que passar por essa auditoria para ver se eles são elegíveis a ter essa acreditação. Então, a gente só confia em laboratórios que passam por esse crivo, isso é muito importante. Boa, obrigada. A próxima pergunta é: alguma doença traz contraindicação para congelar? Olha, algumas raríssimas, sim. Então, por exemplo, a leucemia linfóide aguda, alguns tipos de linfoma, que são tipos de cânceres que a gente fala de que são tumores não sólidos, né? Infelizmente, não existe tempo hábil para fazer um processo de congelamento de óvulos antes de iniciar a quimioterapia. Então, a leucemia linfóide aguda é uma doença muito agressiva. Muitas vezes a gente descobre e começa a quimioterapia horas depois, né? É um negócio extremamente agressivo, até para a nossa saúde mental, né? Porque não gosto nem de pensar nisso, mas é um quadro, é um dos poucos quadros que a gente não consegue orientar a mulher a passar pela preservação da fertilidade. Obrigada, Nath. Tem mais uma pergunta sobre endometriose. Então, se a endometriose pode prejudicar o congelamento? A endometriose pode prejudicar o congelamento? Pode, dependendo de quão avançada ela esteja. Por isso que esse é um dos nossos grandes diferenciais aqui na OIA, porque a gente sempre vai ter o contraponto de uma cirurgiã para a gente optar pelo melhor caminho. Se a gente trata um pouco a endometriose antes e depois a gente congela, ou vice-versa. Para a maioria dos casos, o caminho é congelar e depois tratar a endometriose. Maioria, não são todas. E é por isso que a gente fica tão feliz de ter esse combinho. Aliás, acho que eu vou aproveitar, Mary, e falar que a gente vai ter uma webinar de endometriose e fertilidade, né? Spoiler, no final do mês, então fiquem atentas. Especificamente com a doutora Ju aqui para falar sobre esse assunto. Sim, vai ser dia 26 de março, na última semana do mês. Próxima pergunta: quem tem ovário policístico pode ter mais chances de precisar do congelamento de óvulos? Não, eu não diria mais chance, eu diria que as indicações elas permanecem as mesmas. Então, se você quer postergar a maternidade, ou se você não sabe se quer ser mãe um dia, a gente segue nas mesmas indicações. Mas a gente pode dizer que quem tem síndrome dos ovários policísticos pode ter um pouco mais de dificuldade para engravidar. Por quê? Porque se for uma síndrome que de fato está ali ativa, sem a mulher ovular, ela não está ovulando, então muitas vezes ela vai ter uma dificuldade maior de engravidar. Mas não se esqueça, 50% das mulheres que têm SOP vão engravidar naturalmente e não vão nunca nem saber disso. Então, ter a síndrome dos ovários policísticos não é igual infertilidade, e não vai também diminuir as chances uma boa taxa de sucesso no congelamento de óvulos. A próxima pergunta é: e se eu congelar os óvulos, engravidar naturalmente e não quiser mais utilizar o material, o que acontece? A gente descarta. Dá para descartar os óvulos depois de 3 anos. Né? O laboratório, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que fala que os gametas eles têm que ficar congelados por no mínimo 3 anos. Se a gente não quiser usar, a gente tem algumas saídas. Uma das saídas é o descarte, a outra saída é doar para outra pessoa, de forma anônima. Quem quiser doar para algum parente de até 4º grau, a última resolução do Conselho Federal de Medicina autoriza esse tipo de doação. É o único tipo de doação não anônima que pode ser feita no Brasil. Então, você pode doar anonimamente, você pode doar
para um parente de até 4º grau, você pode também doar para pesquisa. Então, são essas as possibilidades. Boa, obrigada, Nath. A próxima pergunta é um esclarecimento. Então, para fazer todo o procedimento, coleta de óvulos, mais FIV, na OIA, o orçamento seria os 23 mil mais 16 mil, correto? Não, não. É porque o valor da fertilização in vitro é R$ 28.500. E esse caso dos R$ 23.500 mais os 16 mil é um caso que a gente vai fazer 2 processos separados. Então, eu vou congelar os meus óvulos e aí, quando eu tiver daqui 2, 3 anos, eu vou passar pelo processo de descongelamento, produzir os embriões, congelar os embriões e depois transferir. Isso é os R$ 16.000. A fertilização in vitro, a gente não passa pelo congelamento de óvulos. A gente retira os óvulos, fertiliza os óvulos e depois já transfere diretamente os embriões, 1 ou 2 embriões, para o útero dessa mulher. E aí os outros embriões são congelados. Então, do ponto de vista custo-benefício, quem quiser fazer a fertilização in vitro, vale mais a pena fazer dessa segunda forma. Boa, Nath. Obrigada. A próxima pergunta é: existe algum tipo de exame que avalie a qualidade da reserva ovariana disponível, para além da quantidade? Infelizmente, não. Nem aqui na OIA, nem no Brasil, nem no mundo, tá? Esse é o grande... É a grande surpresa que eu espero que a gente consiga descobrir logo, mas não, infelizmente não existe nenhum teste de qualidade. A gente sabe que o principal fator de qualidade é a idade da mulher. É o principal. Perfeito, Nath. Quem sabe um dia, né? Espero que logo, né? Gente, eu estou chegando aqui na última pergunta, então se alguém tiver mais alguma, agora é a hora. Mas o que temos aqui é... acabou de ter mais um. Existe algum fator de saúde que pode dar uma previsão do ciclo ser bem-sucedido ou não? Qual o perfil de quem consegue mais óvulos? Essa pergunta é desafiadora, pensando aqui. Bom, no geral, um bom perfil são mulheres entre 30 e 34 anos, né? Mulheres que são saudáveis, que têm um ciclo menstrual regular, geralmente o ciclo de 28 a 30 dias, não tabagistas, então cigarro faz muito mal. Cigarro, tabaco, os cigarros eletrônicos, a gente não tem estudo, mas eu não recomendo também, até principalmente pelo fato da gente não ter os estudos. E esses são os grandes fatores que geralmente estão relacionados a um perfil adequado. Mulheres que estão dentro do peso normal, então que tem um IMC de 20 a 25, isso também é importante, nem abaixo, nem acima do peso, né? Que fazem exercícios, que têm uma alimentação equilibrada. Então, tudo isso é importante para a gente, quando a gente vê o sucesso, a gente olha a maioria das mulheres que tem essa vida bem, uma vida normal, simples, nada demais. No geral, a gente tem boas taxas de sucesso. Boa, Nath, obrigada. A próxima pergunta é: posso escolher a médica que vai fazer meu congelamento na OIA? Pode sim, mas é importante dizer que todas as nossas médicas têm o título de reprodução humana pela AMB, Associação Médica Brasileira, e nós somos um time muito homogêneo, então todas fazem o mesmo tipo de tratamento, de protocolo, a gente se ajuda, enfim, é um time incrível, realmente. É mesmo. E, gente, a última pergunta, aproveitem agora os minutos finais para mandarem, a gente tem mais 5 minutinhos, mas a última pergunta, agora apareceu mais um. Terá um bate-papo desse para a FIV? Podemos anotar e colocar no nosso pipeline aqui para fazer. Topamos? Pode Topado. ser. E aí, a última pergunta, vocês atendem no Rio de Janeiro?
Nós não atendemos fisicamente no Rio de Janeiro, porém nós atendemos online pacientes oianas do Brasil todo e até de fora do Brasil, tá, gente? Então, a gente pode fazer, sim, primeira avaliação e, eventualmente, não só no Rio de Janeiro, mas em outros lugares do Brasil, a gente tem parceiros e a gente consegue fazer os processos de, tanto de reprodução humana, quanto cirurgias, a gente consegue fazer aqui em São Paulo, é, graças a esses parceiros que a gente tem Brasil afora. E é importante dizer também que muitas vezes a gente sabe que a gente tem valores mais competitivos do que no Brasil, porque São Paulo é muito grande, então a gente tem um volume muito alto. Então, a reprodução humana, ela depende muito de materiais que são importados. Então, quanto maior o volume, melhores os preços que a gente consegue. Boa, Nath. E aí como é que funciona? Então, se eu moro no Rio de Janeiro, eu consigo congelar os óvulos com a Oia? Consegue. O primeiro passo é passar por uma consulta online. Pode passar pela consulta online do congelamento de óvulos. Lembrando que esse cupom ele é válido só até o final do mês, tá, gente? Até o final do mês de março. Mas o agendamento é até. Não precisa ser em março, é isso, né, Mary? Mas o cupom só vale até o mês de março. E aí, bom, então, sou do Rio de Janeiro ou de alguma outra cidade no Brasil. Faço a consulta com o meu especialista da OIA, e aí a gente organiza com os nossos médicos parceiros a primeira ultrassonografia. A primeira ultrassonografia está coberta nesses R$ 23.500, mesmo se for com um médico que não é da OIA. No Rio a gente tem médicos parceiros também. E depois a gente recomenda que você venha para cá para fazer com a gente, ou tem algumas situações que você pode seguir fazendo ultrassom com o nosso médico parceiro, tá? Mas é bem tranquilo. A gente também envia as medicações, a gente operacionaliza no Rio de Janeiro. Perfeito, Nath. Temos aqui duas perguntas finais. A primeira é: vocês sabem a média de valor para usar sêmen de doador? Sim, a média, ela varia entre R$ 1.500, R$ 2.000 até R$ 10.000. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está falando de sêmen de doador, a gente está falando de vários bancos, bancos nacionais, bancos internacionais, então depende muito do perfil que você escolher. Se você falar assim, não, eu não ligo, eu quero, pode ser um doador brasileiro, e eu não quero ter todas as informações, porque os bancos internacionais, eles têm algumas vantagens. Então, tem alguns países que, em primeiro lugar, não são doadores anônimos, né? Então, você pode ter acesso a quem doou, essa criança um dia pode ter acesso, que tem prós e contras, isso a gente discute também, mas, e logicamente, esses doadores acabam sendo mais caros, né? E, infelizmente, os bancos internacionais, eles são todos dolarizados, então a gente depende muito da variação de câmbio. Por isso que a gente não consegue trazer um valor fixo e pronto, né? Mas, na média, R$ 1.500, R$ 2.000 até R$ 10.000, uma palhetinha de sêmen, que é mais do que o suficiente para fertilizar todos os óvulos. E tem uma pergunta que já foi respondida, mas acho que vale a gente responder de novo, porque deve ter sido alguém que entrou depois, que é: o valor do congelamento de óvulos é por tentativa? Tem uma amiga que na primeira tentativa recolheu poucos óvulos e teve que fazer mais uma nova. Gente, sim, é o mesmo valor, mas na OIA a gente oferece 10% de desconto nos ciclos subsequentes, né? Porque tem pessoas que passam por mais do que dois, inclusive. É isso. Boa, Nath. Então, acho que respondemos todas as perguntas, estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Queria te agradecer muito, Nath, é sempre maravilhoso, sempre aprendo coisas novas, toda vez que eu te ouço. Eu queria também deixar o link para o nosso WhatsApp, para vocês entrarem em contato. Qualquer dúvida que surgir, nossa equipe de cuidados está prontíssima para responder todas as perguntas e dúvidas. A gravação dessa live vai ficar disponível para vocês, então a gente manda num e-mail nos próximos dias também.
E acho que é isso. Bom, gente, eu também queria agradecer aqui essa equipe maravilhosa de marketing, Maria, Ana, Glau, toda a equipe da OIA, e também queria agradecer vocês por mais esse encontro e todas essas trocas, enfim, nossa equipe está pronta para acolher todos vocês e não deixem de passar por esse tipo de avaliação que realmente muda muito a vida das pessoas.